Bom, a gente dá sequência neste bloco aqui do Jornal Regional, já no último bloco da edição de hoje, com a conversa aqui com o deputado federal Ângelo Vaione, que na sua visita à Araucária hoje gentilmente concedeu um tempo bastante precioso da sua agenda aqui para a TV Araucária. Bom, deputado, me parece que esse é um plano muito bem elaborado, muito bem discutido, que nos dá uma série de diretrizes para a gente conseguir uma transformação real, verdadeira nesse país via educação, que ninguém precisa inventar a roda, né? Podemos citar aqui qualquer país que chegou ao desenvolvimento, mesmo mais recentemente, os tigres asiáticos, assim chamados, por exemplo, o fizeram, conseguiram os seus intentos através da educação. Tudo isso passa essencialmente pela mão de obra da educação, que é o professor. Nessa discussão toda, nós temos professores em número suficiente para isso? O que temos que fazer para atraí-los? Além de uma melhor remuneração, que o senhor já citou aqui, eles também estão preparados? Nós vamos ter essa mão de obra qualificada para qualificar os nossos alunos também? Bom, em primeiro lugar, em algumas áreas nós não temos professores suficientes. Vou dizer alguns dados para nós. E são importantes para o desenvolvimento da ciência, para que o Brasil possa... Você me fez uma pergunta que remete a uma discussão. O Brasil forma hoje 14 mil doutores por ano. Doutor em medicina, doutores de curso de doutorado. Depois que terminou a universidade, fez o mestrado e ele concluiu o doutorado. O Brasil forma 14 mil doutores por ano. Isso em agronomia, em química, em eletrônica, em medicina, em todos os campos do saber. Isso é pouco? Não, vou te dar um dado. Os Estados Unidos, a Índia e a China, que são países maiores, formam por ano 180 a 200 mil doutores por ano. É a base humana da construção da ciência e da tecnologia nesses países. No plano que nós estamos discutindo e estamos aprovando, nós queremos chegar daqui a 10 anos formando por ano perto de 40 mil doutores por ano. Para isso precisa investimento em universidade, precisa preparar os cursos de pós-graduação, precisa incentivar os jovens a fazer mestrado, precisa ampliar a base de jovens no curso superior. O Brasil tem hoje 6 milhões de jovens nas universidades. E nós temos em idade escolar de 17 até 24 anos de idade, perto de 40 milhões de jovens. Então nós temos apenas 13% da juventude em idade escolar frequentando o curso superior. A Argentina tem 36%, que é um país aqui, irmão nosso, tem uma maior presença da juventude dentro das escolas. No ensino dos professores, você me perguntou, nós temos uma carência de perto de 200 mil professores na área de química, na área de matemática, na área de física e na área de biologia. Isto é, professores nas áreas de ciência, que estabelecem o pensamento fundamental do ponto de vista de você conhecer a realidade e desenvolver a ciência na sociedade. Então, para isso, o governo federal está fazendo um programa específico para auxiliar todo aquele estudante que quiser frequentar uma universidade, fazer curso de biologia, curso de química, curso de física, curso de matemática, numa instituição privada, o governo financia 100% o seu curso através do FIES ou através do ProUni, e depois o aluno vai poder pagar este financiamento se for dar aula no magistério, no ensino público do nosso país. Outra medida que o governo pretende, não dá para você fazer uma nação centrada no conhecimento, como são as grandes nações desenvolvidas, a Holanda, a Suécia, a Coreia, a Finlândia, os Estados Unidos, que tem um desenvolvimento material que satisfaz a sociedade e ao mesmo tempo produz ciência, produz tecnologia, são países voltados para a inovação. Mas não dá para você construir um país assim, onde que os professores ganham um salário muito distante das suas necessidades.
Por isso o governo tem uma meta... E do que o mercado em outras áreas pode pagar, né? Exatamente. Então, existe uma concorrência. Uma concorrência muito grande. Por exemplo, um garoto que está estudando e que tem talento em física, ele não vai dar aula no magistério de física para ensinar as nossas crianças, ele vai acabar trabalhando numa instituição privada, porque lá ele vai receber bem melhor. Por mais que ele tenha talento e ele tenha vocação e ele gostaria de poder estar dando aula de física e pensando sobre a física. Assim vale para a matemática, assim vale para a química, vale para o português, para a geografia. O que nós precisamos fazer no Brasil? Remodelar a base do magistério, do ponto de vista das suas condições materiais, financeiras, e fazer um planejamento, onde que todos nós façamos um esforço, os municípios, o governo do estado e o governo federal, para elevar o padrão da profissão do magistério. Inclusive se pensando em carreira, realmente, se pensa em carreira a médio e longo prazo. Carreira a médio e longo prazo. Nos Estados Unidos, na Coreia, um professor, além de ser bem remunerado, ele tem prestígio na sociedade. Ele é reconhecido como uma profissão, uma das mais dignificantes da sociedade. Até porque é, né? E é porque é, né? Nós aqui não. Nós, assim, eu lembro que quando ainda, há 20, 30 anos atrás, o meu pai tinha duas profissões, né? 3 profissões, a de engenheiro, a de médico e a de advogado. Então, todo pai queria que o filho fosse ou engenheiro, ou médico, ou advogado. Um tempo anterior, os pais e as mães queriam que as filhas fossem professoras. Por quê? Porque há 30, 40 anos atrás, o mestre, o professor, tinha um certo prestígio, mas sempre era muito mais dedicado à mulher, à mãe. Quer dizer, a mãe tentava induzir a filha, a mãe era professora, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ninguém quer ser professor. Por quê? Porque a profissão, ela precisa recuperar o seu prestígio na sociedade e ela, de certa maneira, não acompanhou o desenvolvimento do país e o desenvolvimento da humanidade do ponto de vista pecuniário. E o Brasil teve muita dificuldade no passado do ponto de vista de dinheiro. Hoje o Brasil está se desenvolvendo, tem recursos, tem mais arrecadação e o que nós precisamos agora é uma lei para fazer um período de transição, para recuperar este padrão tanto de prestígio na sociedade quanto do ponto de vista de remuneração. O nosso telespectador pode dizer, poxa, mas nós estamos falando para ter uma transformação que, comparada até com outros países, vai ser pequena. Pô, falando de uma década, mas não tem fórmula mágica. Não, a Coreia demorou 20 anos. A Coreia investiu 20 anos seguidos, mais de 10% do PIB em educação. Eles passaram necessidade em outros setores, mas não abriram mão... Mas deram um salto de 100 anos. Mas deram um salto de 100 anos. Hoje a Coreia compete em tecnologia e inovação, tanto com a Holanda, com a Alemanha, quanto os Estados Unidos. Perfeito. A Finlândia fez a mesma coisa. Os países, num determinado momento da sua história, aproveitaram e tiveram essa decisão. Eu acho que hoje no Brasil está maduro. Tanto é que este plano está sendo discutido no Congresso Nacional. É uma lei que vai repercutir por os próximos 10 anos. Que vai independer de vontade política de um governo, é uma política de Estado. É uma política de Estado. Amanhã poderá não ser a presidente Dilma, poderá ser de qualquer outro partido, mas esta lei é uma lei que... Essas leis que nós estamos aprovando no Congresso Nacional, elas, via de regra, elas têm unanimidade dos partidos, quando se trata da educação e do conhecimento. Nós não estamos encontrando dificuldade política para aprovar esse tipo de legislação em relação à educação. Perfeito. Deputado, é um tema fantástico, extremamente importante, mas nós vamos ter que encerrar esse bate-papo, essa entrevista aqui, agradecendo mais uma vez e demais o seu tempo disponibilizado para a gente aqui. Muito obrigado e vamos acreditar que realmente esse país venha passar por essa transformação via educação. Muito obrigado e sempre à disposição esse espaço quando estiverem na Araucária. Eu é que agradeço, Caio. E com a entrevista com o deputado federal Ângelo Vaione, do PT, a gente encerra a edição desta quarta-feira do Jornal Regional, que volta amanhã às 9 da noite, trazendo para você as principais informações da cidade e da região. A você, muito obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.